E aí galera, beleza? Aqui é Gustavo Ferreira do canal JG Comics, trazendo mais um vídeo para vocês. E aí hoje nós vamos dar continuidade, né, àquela ideia que eu trouxe no outro vídeo, falando sobre as facções de Transformers e principalmente essas que vão aparecer agora no novo filme. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Não se esqueça, se inscreva aí, deixa o like. Vem vinheta! É isso aí, galera. Olha só. Quem já tá vendo aí a série de filmes Transformers já conhece os Autobots e os Decepticons, né? Mas, por exemplo, será que vocês sabem de onde que veio a facção Autobot, de onde que veio a facção Decepticon? Algumas pessoas não sabem. Então a ideia desse vídeo é falar isso para vocês. Como é que surgiu essas facções, o porquê que os Transformers brigam entre eles, né? Então essa é a ideia desse vídeo. Seguinte, em Cybertron existia a linhagem dos Prime, que era uma linhagem, digamos assim, nobre, na qual os robôs, né, vou colocar assim, eles tinham uma hierarquia. Quem era Prime mandava, quem não era obedecia. Era simples assim, ok? E aí o que acontece? Eles tinham certos grupos que eles meio que escravizavam. Não era exatamente a palavra escravizar, mas assim, abusavam muito do poder, né? E tinha lá um grupo de mineração na qual tinha um robô chamado Megatronus, tá? Megatronus, ele é o nome, tá, de um dos Primes originais. Você vai falar assim, peraí, então tem mais de um Prime? Exatamente. Existiram 13 Primes originais, tá? Mas isso aqui vai ser para um outro vídeo aí, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou ficar mais pé no chão aqui falando desse assunto. Então existiam 13 Primes e um deles chamava Megatronus. E um desses mineiros, né, que eu vou chamar assim, esses robôs que trabalham na mineração, se chamava Megatronus também. E ele detestava isso, porque ele via que aquilo era uma relação com os Primes e ele detestava como os Primes faziam com eles, né? Até o momento que um senador vai lá e fala que está todo mundo sendo mandado embora, que aonde eles estavam minerando não precisava mais, e começa a ter uma rebelião ali. E esse Megatronus, ele pega uma machadinha, joga nesse senador e tal, causa maior alvoroço ali. Eles são contidos pela força armada ali, são colocados dentro de uma nave que a princípio está indo para um outro setor, só que na verdade o plano do senador era explodir com aquilo ali e acabar com todo mundo que estava dentro da nave e fazer como se fosse um acidente, tá? Só que aí o Megatronus, ele acorda lá, estava desacordado, ele acorda, mais alguns robôs ali estão junto com ele, e ele meio que consegue sair daquilo ali, meio que rende os soldados, né, e tal, pega uma nave, foge e cai numa cidade chamada de Kaon, em Cybertron. E lá ele fica conhecendo umas rinhas, né, de lutas clandestinas. E ele começa a lutar. E cara, ele é muito insano. Ele não tem esse negócio de é uma luta, tem que ter honra. Não, é sobrevivência, cara. Ele joga pra sobreviver. E é isso, ponto. Se precisar enfiar dedo no olho, ele enfia, não tem disso. E ele fica conhecido por isso, por esse não ter esse senso de honra durante a luta. E ele é assim, ele quer terminar aquilo com um golpe só. Se puder, ele acaba com aquilo, né? Então o pessoal começa a falar, cara, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? E aí ele começa a usar o nome de Megatron. O Megatron, isso aí. Porque ele não quer nenhuma relação com o nome dele anterior, por conta dos Prime, enfim. E ali começa a surgir então o ideal Decepticon, tá? Até então ele não tem uma insígnia, que é aquela insígnia que a gente conhece, né, roxa e tal. Mas depois, mais pra frente, ele começa. E ele começa então a recrutar algumas pessoas ali, que digamos é do círculo de confiança dele, né? E aí ele conhece os Seekers, que são, né, aquelas naves que em Cybertron, quando eles vêm para cá, eles assumem o modo avião, mas lá ele tem um formato de nave. Starscream, Thundercrack, agora me fugiu o nome do outro, Skywarp, tá? Até mesmo Jetfire. Então eles ali são considerados como Seekers. E aí eles começam a trabalhar com o Megatron. Ele conhece Soundwave, e aí ele pergunta para o Soundwave algumas coisas relacionadas a armamento,
E o Soundwave conhece um dos Prime que sabe a arte do Combiner, que é de combinar robôs e transformar aqueles robôs gigantes. E ele fala pro Megatron, se ele topar, né, uma aliança, ele consegue então ensinar isso pro Megatron, e o Megatron conseguiria utilizar isso. E a partir daí que começa a surgir então a facção Decepticon, meio que contrária a essa linha dos Prime. E aí tem um cara, um policial, vamos botar assim, não é exatamente policial, mas ele trabalha com arquivos de dados, e aí ele começa a trabalhar em investigação Alpha Trion. Ele começa a trabalhar com Alpha Trion, que também é um Prime, tá? Só que ele não revela isso para ele, que é o Warren Pax. O Warren Pax, ele trabalha no setor de armazenagem de dados, de Cybertron, mas ele começa a trabalhar investigando a questão Decepticon, e aí, mais pra frente, com a morte do Sentinel Prime, ele recebe a matriz, e aí ele fica conhecido como Optimus Prime. Então, para vocês verem, né, o Optimus Prime que a gente viu aí na série de filmes do Michael Bay, ele não é o nome dele original, tá? O nome dele era Warren Pax, e ele não tinha nenhuma função de guerra, nada disso. Ele era apenas um cara que trabalhava armazenando dados, assim, né? E depois pegou uma missão de investigação, então ele meio que caiu naquela. E aí ele começa a trabalhar com o pessoal que trabalhava junto com o Sentinel Prime, que é o Wheeljack, Hatchet, Bumblebee, Cliffjumper, Ironhide, Ars. E aí eles formam a parte dos Autobots. Então os Autobots, eles vêm com essa ideia de, né, ir atrás dos Decepticons. Então, né, os Autobots não existiram antes. Eles começaram a existir a partir do momento que começou a ter os Decepticons, porque os Decepticons não gostavam do que os Primes faziam com a raça cybertroniana. Beleza? Bom, galera, aí do lado dos Autobots no filme, o que nós vamos ter aí pelo que aparece no trailer? Nós vamos ter a Ars, que é uma segunda comandante, né? Quando o Optimus Prime ele não tá, então a Ars normalmente assume, né? A gente vai ter, lembrando que a Ars tem um modo dela de moto, de motocicleta. O Wheeljack, que é um cientista, no caso ele assume o modo de Kombi. Bumblebee, que é um espião, que aí tá na versão Camaro, né? Inicialmente ele foi apresentado pra gente na versão Fusca, que é o que acontece lá no G1 mesmo. E aí agora ele tá com a versão do Camaro. A gente tem o Optimus Prime, que é aquela Scania, né? Aquela carreta, que é o líder dos Autobots. Nós temos aí o Mirage, que é um espião, tá? Ele e o Bumblebee trabalham juntos, mas o Mirage, ele é meio que aquela coisa de disfarce mesmo, ele cria cópias dele mesmo, então até no trailer aparece ele criando várias cópias, tá? Então ele trabalha na parte de espião aí também, junto com o Bumblebee, tá certo? O Bumblebee é mais de infiltrar de outras formas, mas o Mirage é mais dessa forma de camuflar. Do lado dos Decepticons, a gente vê ali, naquela cena de batalha, né, deles chegando assim, os Seekers, que eu comentei, né, que são Starscream, Thundercrack, Skywarp, provavelmente deve ter o Jetfire, né? Que são aqueles modos de avião. Temos aí o Battletrap, que ele é um Decepticon, que ele assume o modo de caminhão, né? E ele tem esse nome porque ele é uma pessoa que faz de tudo para levar vantagem. Então ele é conhecido por criar armadilhas para poder pegar os seus inimigos. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco por que tem essa briga entre os robôs gigantes e, né, essa coisa toda. E se você gostou, deixa um like aí, deixa no comentário. Se você não gostou, pode dar dislike, bota no comentário o que você não gostou, fala aí seu ponto de vista, tá certo? A gente sempre aqui com muita educação pra gente poder se dar numa boa, beleza? Valeu, galera, um abraço, fui!